amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, nós vamos dar continuidade no Evangelho de João, um novo tema. Nós vimos que nós já estamos estudando o Evangelho de João, e o Cristo, o Senhor planetário, ele vê o mundo, se fez carne, se fez visível, e que a sua missão era esclarecer a humanidade. E esse esclarecimento merecia, se fosse o caso, até ir ao martírio. Assim, ele começa a sua manifestação perante os homens. Ele vai ao templo para levar o ensinamento. Chega lá e ele vê que o templo está completamente desorientado. Transformar a casa do Pai num covil de ladrões. Depois, ele vê que a humanidade, como está sem pastor, como ela está sem rumo, como ela está sem direção, ela não entende o seu caminho de volta. Ela não entende por que ela sofre. Ela não entende por que ela está aqui. Ela não entende por que o Pai é tão bom e a sua vida é tão invertida, tão emborcada. Então ele nos deu o conceito da reencarnação, dizendo que ninguém entra nos céus, que ninguém evolui para entrar no reino dos céus, se não for através das múltiplas vidas. Que a gente pode até não saber de onde veio, nem para onde vai, como no caso o vento. Mas como o vento se manifesta, e a gente sabe que ele existe, e a gente não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai, mas ele se manifesta, assim é o Espírito. O Espírito, ele se manifesta. E, no caso, nós temos que saber para onde nós vamos e para onde e da onde nós viemos, analisando a nossa vida. Analisando a nossa vida e aquilo que é recomendação dos mandamentos. Os mandamentos, que são as virtudes de Deus, a gente pode fazer uma comparação. Quanto mais eu estou praticando as virtudes, sou um vivenciador das virtudes, significa que eu mais caminhei, que eu mais cresci, que eu mais evoluí, logo que eu tive mais encarnações e estou cada vez me aproximando mais do reino dos céus. Aquele que menos pratica significa que está mais atrasado, está mais acanhado, está no princípio da sua trajetória evolutiva, né? Muito ainda precisa reencarnar, porque muito ainda precisa evoluir para poder entrar no reino de Deus. Evidentemente que ele explica também a teoria da queda espiritual, quando ele fala que nós vamos ter que entrar nesse reino de Deus, mas só pode entrar no reino de Deus, evidentemente, quem saiu. Então houve uma queda, um processo de evolução, né, que vai acompanhar nesta entrada do reino dos céus o processo da evolução com as múltiplas reencarnações. Então as múltiplas reencarnações é que fazem esse trabalho da subida. E ele mesmo conta que só pode subir aquele que desceu. É interessante que ele mostra, então, porque ele poderia dizer assim, né? Só pode subir aquele que desceu. Ele usa o processo matemático correto de subida, né? Ou a fórmula completa. Só pode subir aquele que desceu. Ora, então, ele diz que quando o ser é lá do alto, ele passa a ser o filho do homem, o plenamente humano, aonde que não há mais nada dele de animalidade. Conforme que ele faz a sua queda, ele constrói a sua animalidade. Agora ele tem que ir do mineral para o vegetal, para o animal, para as diferentes fases da humanidade, até ele abandonar toda esta animalidade e ficar 100% do bem, ou totalmente humano, totalmente do bem. Aí ele passa a ser um ser do reino dos céus. E aí ele conta alguns processos que devem se fazer isso.
e aí nós explicamos em algumas passagens, né? Aqui em algumas palestras, mas, em síntese, ele diz basicamente isso, que nós temos que fazer essa evolução. E na hora que nós fizermos essa evolução e atingirmos esse patamar maior de entrar no reino dos céus, de ser plenamente humanos, o que vai acontecer então é que não há mais um perecer. Esse é o ponto que eu quero fazer, a ponte do capítulo de hoje. Não há mais o perecer. Não há mais essa transformação em vida e morte, vida e morte, vida e morte. Segundo o livro da sabedoria de Salomão, Deus é amigo da vida e não criou a morte. A morte, como diz Paulo de Tarso, é a consequência do pecado, desta queda. Por causa desta queda é que gerou a morte, surgiu a inimizade com relação aos princípios divinos, e agora a vida vai nos reconstruindo. Deus vai nos reconstruindo pela vida. Ele nos dá a vida, mas nós ainda somos arrastados por uma força de morte e voltamos a morrer. E assim, gradativamente, conforme que nós vamos evoluindo, o que vai acontecer? Quanto mais o ser evolui, mais ele fica na vida espiritual e menos ele fica na vida material. Até uma hora ele ficar tão evoluído em que ele vai ser espírito puro, ou esse espírito 100% humano, plenamente do bem, onde um espírito puro não precisa mais reencarnar, como dizem as perguntas 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Então, se ele não precisa mais reencarnar, ele não vai mais perecer. É isso que se chama, então, da tal vida eterna. Agora, veja bem. Eu já estou na vida eterna e todos nós estamos na vida eterna e ninguém saiu da vida eterna. Porque nós estudamos no prólogo de João que matéria nenhuma é suficientemente grande e forte para dominar o espírito. Nós até falávamos de uma palavra freia dessa, mas que é interessantíssima chamada catabelém, que era a tal palavra que diz que não domina, não consegue prender ou dominar o espírito. Quer dizer, não existe a morte eterna. Aí o que acontece? É esta morte que vai ser, que é a nossa queda, que vai ser acompanhada pelo trabalho da encarnação, que é vida, e que acompanha a desencarnação, que é morte, não. Com este mergulho outra vez no reino de Deus, nós vamos só ter vida em plenitude. Como não vai ter mais encarnação, não há mais perecer, não há morte. Logo, é o que pode chamar de uma vida que seja eterna. Só que essa palavra, vida eterna, fica meio complicada. No exato momento que eu também já estou nessa vida eterna. A palavra no original é tudo o peso da palavra. Né? Pode ser traduzido por vida eterna? Pode. Mas ela tem uma coisa a mais. Por exemplo, os que usam essa expressão vida eterna, eles sabem que todos, mesmo os que estão no mal, estão na vida eterna. Por exemplo, quem traduz um texto assim como vida eterna e aceita, por exemplo, como os católicos, o inferno, em que se um sujeito erra, ele vai para o inferno, e vai para o inferno eternamente, vai ficar lá penando eternamente. Ora, é eternamente. Mesmo ele estando no inferno, ele vai ter a vida eterna, penando uma vida eterna. Então, a frase tem que ser mais do que isso. Então, ela não quer dizer só vida eterna. Ela dá uma coisa a mais. Não é essa vida eterna no sentido de continuidade que não acaba nunca. O texto está se falando de um outro tipo de vida. Uma vida em que você tenha o que é tão comum de falar hoje, em qualidade de vida, não é isso? E que é uma qualidade de vida? Não é um sujeito que vai viver muito tempo. Não é isso? Uma qualidade de vida, a gente espera que a pessoa respire bem,
que ele se sinta harmonizado com o seu corpo, né? Que ele não se sinta enferrujado, né? Que ele seja também alegre, que ele tenha otimismo, que ele tenha esperança. Repare que qualidade de vida não aborda só vida física, mas também vida psíquica, emocional, sexual, espiritual, tá certo? Há um conjunto, há um há um todo, uma totalidade de vidas. Assim, esta vida eterna, ela é uma coisa que guarda qualidade. É uma vida que ela, como não morre, já começa, então, que como não morre, não perece, ela tem vida em si mesma. Porque não perece. E ela não depende de algo. Porque na nossa vida aqui, a gente depende. Se eu não respirar, eu morro. Se por acaso aqui cair metade desse teto eu ficar preso aqui, pronto. Eu posso não me machucar, mas fico sem ar, morro. Eu dependo de coisas. Se eu ficar sem beber água, morro. Ficar sem comer, morro. Não é isso? Se eu tiver uma doença, eu preciso de um remédio. Se eu isso, eu não sei o quê. Se passar o tempo também, eu morro, porque ela depende também de não passar o tempo. Passou o tempo, você passou da média da vida, né? Que é hoje nós falamos lá que está com 73 anos, passou daí começa a caridade. Não é isso? E passou dali começa a caridade dos céus. E aí a gente começa. É lógico, podemos ir a 80, podemos ir a 90, podemos ir a 100. Parece que cada vez nós estamos mais difícil. Depois não podemos ir mais. É assim. Repare então que ela também depende do tempo. Olha, observe então uma dependência que essa vida tem. Agora, aquela vida espiritual, a vida sistêmica, a vida do reino de Deus, ela não é isso, é não dependente. Logo, ela é independente. Ela tem, é isso que eu quero dizer com a expressão vida em si mesmo, que a partir de agora nós podemos chamar de vida imanente. Ora, por que é vida imanente? Porque é Deus que está dentro dele, é essa divindade, é toda a substância divina que o sustenta. De uma vez. Então, ele tem vida em si mesmo, ou nós podemos também usar a expressão vida imanente. É isso que nós vamos atingir nessa perfeição. Ninguém chega a esta vida independente, nesse reino de Deus, a essa vida que não perece, que não depende de nada, e que tem tudo em si mesmo, se não evoluir, se não reencarnar, se não sair dessa situação de desnível de vai e vem, até atingir esta perenidade, esse não perecer. Tá certo? Aí então começa o capítulo de hoje. E no capítulo de hoje nós encontramos o seguinte estudo. Olhe bem, Jesus foi para a Judéia, e lá na Judéia, juntamente com os apóstolos, ele batizava. Juntamente com os apóstolos, ele batizava. Ao mesmo tempo, João, que ainda não havia sido encarcerado, ainda não havia sido preso, estava na cidade de Enom, perto de Salim, que fica na Samaria, fazendo a mesma atividade, batizando. Então nós temos aqui dois homens fazendo a mesma atividade. João batizando e Jesus juntamente com os apóstolos lá batizando. Um estava na Judéia, o outro na Samaria, fazendo esse trabalho. Só que aqui tem uma informação interessante, no caso de Jesus,
dizendo que ele estava com os apóstolos lá, batizando, e que demorava fazendo isso. É difícil a gente encontrar essa palavra para Jesus no Evangelho. Jesus fazendo alguma coisa sem pressa, né? De forma demorada, como bota a tradução, de forma lenta. Poderíamos fazer assim, de forma muito cuidadosa. Ele tratava disso. E então a gente tem que trabalhar isso. Agora, uma outra informação, que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, que nós estamos aqui, esse versículo que diz que Jesus batizava, é João, capítulo 3, versículo 22. Mas lá na frente, quando nós estudarmos o capítulo 4, versículo 2, vai estar escrito que, entre parênteses, ele mesmo, Jesus, não batizava. Quem batizava eram os apóstolos. Aqui o texto está dizendo que ele batizava. Ele estava com os apóstolos batizando. Lá na frente vai dizer, ele mesmo, quem batizava eram os apóstolos, não era ele. Mas isso não quer dizer que não fosse ele. Veja bem, porque João estava batizando porque ele foi orientado espiritualmente para fazer isso. E os apóstolos estavam batizando porque eles estavam tendo ali a autorização de Jesus para fazer isso. Como Jesus também é o Senhor de João Batista, né? E João Batista estava sendo autorizado espiritualmente, isso significa que nas duas situações era ele indiretamente que estava fazendo, ou estava sendo feito com a autorização dele. Aliás, até hoje acontece assim o batismo na igreja. Né? Quando o padre lá, ele faz o batismo, com as palavras que ele fala, é muito interessante. Ele diz, eu te batizo em nome dele. Não é assim? Então ele não está dizendo que é ele que está fazendo, ele está fazendo em nome dele. Mesma coisa nos apóstolos. Quando os apóstolos estavam batizando, eles estavam fazendo em nome dele, ou com a autorização dele. João Batista também, ele diz que ele recebeu do Espírito essa ordem para batizar. Então, como se estivesse dizendo assim, eu batizo em nome dele, com a autorização dele. Tá certo? Evidentemente que no campo da história, nós estamos diante do ritualismo. No campo da história, um ritual. Ritual simples. Só queria dizer isso. A pessoa contava os seus erros desta vida mesmo, não erros teológicos, ou então erros de outras encarnações, erros desta vida. E aí, como se estivesse dizendo, bem, eu tenho erros. Bom, como também eu dissesse assim, eu também tenho essa sujeira, isso daqui eu encostei numa graxa, isso daqui eu encostei no barro, tá certo? Isso daqui eu encostei numa fezes, pisei numas fezes, então aí você entra na água para se limpar. Assim também quando você conta os seus pecados, eu fiz esse, aquele outro pecado, então dá a ideia também como um símbolo. Como quando você tem essas sujeiras, você entra na água para se lavar, assim também, do seu pecado também você precisa se lavar. E foi feito então um ritual externo. Mas apenas com um símbolo forte para as pessoas entenderem. Olha, como você usa o banho externo para se limpar das suas impurezas, não quer dizer que esta água do Rio Jordão ou de qualquer batistério, de seja lá de que igreja for, que esta água vai te limpar do teu erro espiritual. É um símbolo. Como a água do Rio Jordão, ou de qualquer rio, ou de qualquer batistério, limpa o teu erro físico, isso é com certeza. Tu passa água onde você pisou, numa sujeira qualquer, vai ficar limpo. Assim também espera que você também faça nesta mesma imagem, use uma imagem agora de ordem mental, daí ele fala em metanoia, mudança de atitude mental, que as traduções falam em arrependimento. E que no texto da metanoia, mudança de atitude mental. Mude a tua mente, que mudando a tua mente você vai limpar esses erros. Pronto, é isso. Aí daí inventaram pegar a criancinha, e lavar a criancinha, depois pegar e
que resolveram dizer que aquele pecado é lá o de Adão e Eva, porque a criancinha nasceu naquele momento, aí já deu uma confusão teológica do diabo. Tá certo que nem o diabo conseguia inventar tanta besteira. Mas a ideia não tem nada a ver com isso. É apenas o que João está fazendo e que Jesus segue o mesmo princípio, mas que ele mesmo não fazia, quem fazia os apóstolos, mas com a autorização dele, era isso. Ó, você precisa mudar a tua mente. Quando você mudar a tua mente, você limpa esses teus erros. Só que nós sabemos o quanto é difícil limpar a mente. Mudar hábitos. Porque quando a gente erra, quase sempre a gente não erra pela primeira vez. A gente já é viciado naquele erro. Vício de erro significa que aquilo criou um hábito, virou um instinto. Você faz, às vezes, até sem pensar. Aí é complicado. E esse é um erro que você sabe. Tem gente que diz, eu sou assim mesmo. Esse ainda é mais fácil de tratar. Tem gente que não sabe que é assim. Aí precisa fazer análise. Por isso que as análises, as psicoterapias são tão demoradas. Primeiro, que o psicólogo tem que viver, né? O psiquiatra. Segundo, tá certo? Que é complicado mesmo. Primeiro que é, segundo, que é complicado mesmo. Você passa às vezes 5 anos, 10 anos e não resolve. Por quê? Porque você não resolve plenamente. Não quer dizer que não satisfaz e não consome. Significa que esse é um processo lento de transformação, em que tem que haver substituição de valores, mas isso é importante. Tem que haver criação de um novo hábito antídoto, contrário àquele que você tem, para anular. E aí, de tanto você praticar o outro bem, aquele outro vai ser esquecido. E você vai ter um novo instinto que te conforta. E que você sabe que tem que usar aquele outro instinto, porque ele é melhor para a tua vida. Mas você tem que criar. Veja bem, a cura total, ela vai acontecer às vezes em uma, duas ou mais encarnações, lá na frente, quando você criar o hábito, que é o contrário daquele hábito. Que de tanto você não praticar, ele vai ficar esquecido para lá. Pronto. Não vai sair do teu subconsciente, não. Porque nada sai, fica registrado para sempre. Você vai botar um novo hábito que vai ser superior em força para quando aquele aparecer, anular o outro. Não, eu não te quero, eu não vou usar. Tá certo? Eu não te quero, eu não vou te usar. Vou usar este hábito que é melhor. E de repente isso vai ficar tão normal na nossa vida que eu não preciso fazer esse pensamento. Eu automaticamente já não uso mais o outro e uso o positivo. Mas olha, demanda repetição, trabalho, é trabalho de conquista. Daí dizer Jesus, ninguém faz isso, de entrar no reino dos céus, de atingir essa plena humanidade, esta bondade em 100%, se não nascer, muitas vezes, se não experimentar, se não criar esses muitos hábitos positivos que vão adquirindo através da vida. Então, vamos lá. Repare como a situação é importante, e agora nós já temos dois fazendo isso. Dois grupos, Jesus e os seus, João com os seus discípulos. A palavra batismo quer dizer mergulho. João mergulhava pessoas no rio e quer dizer batizar. No grego, né? Que é o evangelho que é escrito no grego. Então quer dizer mergulho. E Jesus compara esse mergulho com a reencarnação. Tanto que quando Nicodemos vem falar com ele sobre como pode um velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo, ele fala do Espírito mergulhar na água, o que nasce da água é água, o que nasce do Espírito é Espírito. Então ele usa, e nós já passamos por isso, não vou repetir, que há um outro tipo de batismo, que é o batismo da reencarnação. Esse batismo da reencarnação, ele é mais complexo do que o outro batismo.
comum no ritual do João, e que os apóstolos também faziam. Porque ele tem mais possibilidade de cura, porque ele vai em mais profundidade. Vou repetir a história toda que eu acabei de contar, para a gente refletir. Eu tenho um vício, um mal, um erro grave. Isso é desagradável. Eu conto para João, mergulho no rio, não quer dizer que eu acabei com ele. Vai ser muito difícil. Um banhozinho de rio fazer não ter mais instinto de matar os outros, ou de trair, ou de enganar. Tá certo? É muito difícil. Não é banho de rio que vai resolver isso. Precisa, em contrapartida, de uma fé, de uma força espiritual com um gigantismo muito grande. Então eu posso também fazer um mergulho no consultório psicológico, psiquiátrico. Ir lá e passar por muitas sessões que não deixam de ser mergulho, em que eu estou fazendo uma catarse, né? Jogando para fora, fazendo uma limpeza, não deixa de ser limpeza. A ideia é essa, de colocar para fora, e aí o psicólogo, né, vai pensar lá os meus atos falhos, os meus problemas, e vai trabalhar alguns pontos. Ele não pode trabalhar todos os pontos, porque haja encarnações para trabalhar todos os pontos. Principalmente aquele que está mais aflitivo, aquele que mais te incomoda, aquele que é o motivo da rachadura naquele momento da sua personalidade, que a gente tem que fazer uma costura, ou pelo menos um costura. Repare que esse processo também é um processo demorado, e que quase sempre se acaba ali naquela experiência, melhor, eu sou analisada, eu sou psicanalizada, etc. Mas também não está ainda não está legal. E a pessoa passa 5 anos daí, fala isso, eu sou psicólogo. Fala de boca cheia. Então, passa 10 anos às vezes, e não resolve. Criou-se uma certa estrutura, uma certa carapaça, mas não resolve. Existe um método melhor e que não resolve. Método melhor, que é mais profundo que o da reencarnação. O que a reencarnação faz? Ela tenta e esconde aquilo. Ela te bota numa outra personalidade. Eu não vou com a cara dessa mulher. Eu não aguento ela. Eu tenho ódio dela. Em ver ela me dá raiva, me dá nojo, me dá náusea, aquela coisa. É o tal do inimigo. O inimigo é todo aquele que não pensa, não age e não ama como nós. Esse é meu inimigo. Todo aquele que não pensa, não age e não ama como eu, é meu inimigo. Tá certo? É assim que é a vida. Por que você não gosta do outro? Porque ele é diferente de você. E por que você ficou com raiva dele? Porque ele não fez o que eu pedi, ou ele fez contra alguma coisa, logo tem a ver com o agir dele, com o meu pensar ou com o meu amor, que não foi correspondido a determinada coisa. A pessoa se transforma no inimigo. Eu duvido que tenha outra explicação. Larissa. Todo inimigo passa por aí. De alguma forma ele te traiu em pensamentos, palavras ou atos. E mais que tudo isso em amor. Se transformam no ódio. Ora, repare, então é essa encrenca que eu ia mandando. Aí o que acontece? É difícil resolver isso numa mesma vida. É o que a gente costuma dizer que o cristal rachou, partiu. Aí a gente vem numa outra encarnação. Bota uma outra cara, tá certo? Bota o sujeito num corpinho de mulher, e bonitinha, aquela coisa toda e tal, vai ser o neto dela. Vai ser o primo, vai ser o filho, vai ser o marido, vai ser o irmão, vai ser o amante. Aí vai gostar. É o meu amor, é não sei o que, vai botar no colo, vai fazer carinho, vai dar o peito para mamar, aquela coisa toda. E aí vai começar a aprender a gostar. Dependendo das situações, tem aquele negócio, esse meu filho tem um problema. Mas é filho, né? Há toda uma cultura para amar o filho. Esse meu netinho é um problema. Mas olha, eu aguento ele. E assim vai aprender a amar. Então a reencarnação, esse mergulho, ele tem uma capacidade de limpeza, de purificação daquele erro, daquele vício, muito mais. Vejamos, em termos de purificação. O sujeito,
do goró, bebe muito. Aí o que acontece? Ele estraga o seu organismo, que vai afetar lá no corpo espiritual. Agora, ele reencarna. Tá certo? E às vezes, desde pequenininho, vai vir com complicação. Vai ter que fazer aquele negócio de limpeza. Hemodiálise. Tem leucemia. E coisas assim. Então, o que nós estamos vendo aí? Começa um trabalho de limpeza do organismo. É purificação, olha, é batismo, é mergulho. E dentro de uma outra forma em que ele não está bebendo mais, e que ninguém cuida, porque se ele chega em casa bêbado, e aí você tem que pegar aquele sujeito que tá banho e todo mundo reclama. Nossa, feio, outro dia quando ele melhora do corre dele, todo mundo vai dizer, olha, ele olha para aquela cara, ele chora também, é um problema, é um inferno. Mas aí é um bebê que está lá com hemodiálise, né? Uma criança com hemodiálise, aquela coisa toda, todo mundo é um coitadinho, ele também está fazendo uma série de purificação, de limpeza, mas ele trata o bebê de outra forma. É um coitadinho, um sofredor, merece o amor da mamãe, do vovô, do médico, aí vão aqueles caras vestidos de palhacinho no hospital, brincam com ele, aquela coisa toda. No bebê ninguém faz isso, vai vestir de palhacinho para brincar com ele bebe mais ainda. Então o que acontece? A reencarnação, ela é um trabalho de mergulho, de limpeza, muito mais acentuado. Isso eu não vou ficar aqui contando agora milhões de casos, porque o nosso grupo de estudo aqui é normalmente diferente dos outros grupos, no exato momento em que nós já pensamos em que já houve uma leitura prévia do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, etc., etc., e que nós já temos um determinado conhecimento das leis da reencarnação. Pronto, o André Luiz, já estudamos, etc. Então eu não vou ficar repetindo mais exemplos. Eu só quero trabalhar essa ideia de que a reencarnação é um mergulho que se trabalha em profundidade a purificação de forma mais acentuada. É de tal forma isso que o corpo é chamado, no Livro dos Espíritos, de alambique, onde que banha a sujeira da bebida. Ele é chamado de filtro, ele é chamado alambique, filtro, e nós podemos dizer, inclusive, de mata-borrão, né? Ele apanha as notas espirituais. Então, esse processo de limpeza, de batismo, é muito mais acentuado. Agora, então nós podemos imaginar que não estamos aqui tratando só do ensino da reencarnação, do batismo em si, ritual, mas nós estamos falando aqui, e o tema está se falando da reencarnação. Repare que nós estamos continuando um tema da reencarnação, e de repente tem esse tema que começa o batismo outra vez. É de se estranhar. É de se estranhar ao ponto de ter essa expressão que Jesus demorava fazendo isso. Um ritual, no caso de, se fôssemos interpretar o pé da letra, no caso de João. Olhe bem essa colocação, demorava. Volta aquilo que nós já estamos trabalhando em algumas palestras aqui. Se nós interpretarmos aqui como reencarnação, nós já dizíamos isso várias vezes aqui, que não existe uma encarnação por acaso. Toda reencarnação é planejada com cuidado. Que ninguém entra aqui nesse planeta que tem um dono, que tem portaria, que tem controle, sem autorização do chefão máximo, que é Jesus. Daí o exemplo da gente ter acabado de dizer que eles não batizavam sem a orientação e a autorização dele, como o próprio João não batizava sem a autorização do Espírito, que no fundo é de Jesus. Tínhamos acabado de dizer isso. Então aqui tem um dono, tem um controle. Toda a reencarnação ela é muito planejada. E nós já dizíamos que no caso de um planejamento de uma vida de Jesus, e tão cuidadosa, no nosso caso, é tão cuidadosa também. A única diferença de uma encarnação, de uma manifestação dele para a nossa, é que ele tinha consciência dos fatos e nós não. Mas nós não podemos entender um Deus que é amor, uma lei que supervisiona de tal forma, tá certo? Fazer alguma coisa que seja desleixada, ou que no nosso caso não seja supervisionada, ou que caiamos na mão de uma casa. É impossível. Jesus vai falar a tal ponto
dizendo que todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados, que não cai uma folha da árvore sem que o pai não saiba, porque está tudo matematicamente controlado. Demorava fazendo isso, significa que, primeiro, por enquanto que tem que evoluir, e o planeta dele é um planeta de encarnações, por enquanto que tem que evoluir, o método que ele deu foi o da reencarnação. Ninguém evolui se não reencarnar, ninguém entra no reino de Deus sem reencarnar. Ele demora nisso para fazer correto. Aí o cuidado que nós temos que ter com a nossa reencarnação, e a página que acabou linda com relação ao suicídio voluntário ou involuntário, o cuidado que nós devemos ter da nossa reencarnação, porque ela foi demoradamente planejada, cuidada e dada na medida para nós. E que nós não podemos abusar desse planejamento. Não significa que se abusarmos desse planejamento, amanhã a vida vai ter um desleixo e vai fazer uma de qualquer jeito para a gente. Não. Simplesmente estragamos a forma. E agora vamos passar por outras situações mais complicadas, porque não soubemos aproveitar aquele remédio. Porque a reencarnação nada mais é do que um remédio para curar o espírito, né? Nada mais estamos do que numa clínica. Uma clínica muito bem cuidada, que é a Clínica Terra, para cuidar da doença da rebeldia, diz Pedro Gomes. Essa é a grande doença que a gente tem, e está aqui, muito bem supervisionado, com o médico da melhor capacidade. E se a gente se revoltar e desequilibrar a nossa vida e tentar desequilibrar dos outros sem ordem e sem autorização, esta própria encarnação se transforma em camisa de força. O que é a encarnação camisa de força? É aquela pessoa que às vezes vem sem possibilidade de braço, sem possibilidade de perna, sem possibilidade de andar, sem possibilidade disso, daquilo, outro, para se fechar ao máximo e não cometer loucuras. Aí ela vem na camisa de força para ficar o quê? Amarrada psicologicamente diante das situações da vida. Não é isso? Agora, então, já devidamente explicado por que ele demorava fazendo isso, observe no caso de João. Porque não só Jesus é o Senhor planetário, daí ele necessariamente não mergulhar, mas ele tem uma equipe enorme que cuida disso. São os apóstolos, São João e uma porção de outros espíritos, né? Lá no livro Missionários da Luz, quem cuidava da reencarnação dos seres do mundo era o mentor Alexandre, né? Então ele cuidava disso. É só o nome, são nome, nada mais que nome, significa então que são mentores devidamente preparados, tá certo? E que vai em hierarquia até a chancela do mais alto, com autorização do homem lá de cima, do dono do planeta, já que vão entrar na casa dele, tá certo? Tudo passa pela sua supervisão. Não tem câmbio negro, não tem aqui mercado negro, não tem um jeito de estapear, reencarnar sem ninguém saber. Isso tudo aqui é muito bem patrulhado. As fronteiras são controladas fisicamente por uma polícia espiritual. E não tem como tapear. E nós vemos isso no livro Nosso Lar de André Luiz. Quando o vigilante Paulo disse para aquilo que André Luiz e a Narcisa não estavam vendo. Observe que vocês vão ver. Aumente a vibração que vocês vão ver o que vocês não estão vendo. Os 58 pontos negros que marcam a presença de amor. Pronto. Então você pode não ver, mas existe alguém em cima e nada acontece sem que venha um outro extreme assim, até aquele que tem o domínio total da nossa vida, que diz Paulo que é sumo sacerdote, tá certo? Que é o Cristo, que é dotado perfeitamente da graça divina, que é nosso Pai adotivo, que cuida de tudo. Então a supervisão está na mão dele. Daí ele demorava e cuidava disso. E são muitos que reencarnam. Olhem bem como começa o texto. Vamos reler aqui.
Depois disso, veio Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Terra da Judéia é a terra do louvor. Aqueles que já louvam a Deus, esses reencarnam também. E ali se demorou com eles a batizar. João também batizava em Edom, perto de Enom, perto de Silim, porque havia lá muitas águas. E muitos iam e eram batizados. Muitos. As reencarnações são muito numerosas. Pergunta 168 do Livro dos Espíritos. As reencarnações são muito numerosas. Muitos iam batizar. Por enquanto que você não chega à perfeição, você tem que passar pelo batismo. Bom, então há várias frentes no planeta. A Bíblia não poderia colocar mais uma, mais outra, mais outra, porque encheu o capítulo de uma opção de exemplo. Então bastam dois. Olha, tinha um grupo que fazia, há um outro grupo que fazia, e assim em cada colônia que a gente conta por aí. Tem um grupo do Alexandre que faz, tem um grupo lá que cuida do Hospital Maria de Nazaré, do livro Memória de um Suicida, da Ivone, que cuida também. Há muitos grupos cuidando dessas muitas vidas que precisam encarar. Tudo bem? Agora, ó, o que foi? Lá em Enom, Enom quer dizer fonte. Fontes. Aí o texto dizia das águas, que ficava perto de Salim. Ainda não estava em Salim, mas ficava perto de Salim, que quer dizer completo. Então havia ali muitas águas, muitas fontes. Se nós entendermos a fonte, no caso da água, e para a reencarnação, o líquido amniótico, então o sujeito ele vai encarnar. Muitas fontes são muitas encarnações, muitos tipos de reencarnações. Agora, quais são os tipos de encarnação que João, no seu estado de evolução, cuidava? Havia muitas tipos de encarnação, muitas formas de reencarnação. Ó, completa. Olha o texto dizendo, completa. Quais são os tipos de reencarnações mais frequentes que a gente conhece? Vamos lá. Nós temos as reencarnações primitivas. Aquela que o espírito ainda não, o corpo ainda não tem nem os seus órgãos todos muito bem montados, né? Ele ainda tem dificuldade para se deslocar para comer. Como o Rustem fala, é semelhante aos criptóganos carnudos, ou melhor, é semelhante aos cogumelos que vivem às custas da madeira, que vivem às custas da madeira, sugando da natureza para sobreviver. Quer dizer, ainda não tem nem a capacidade de plantar, de colher, ainda não pensa nem em agricultura, ainda não tem nenhum trabalho como lei de vida, vive às custas da natureza. Nós temos as outras, que é o nosso caso, encarnações de expiação. Nós temos as encarnações de provação. Nós temos as encarnações de missionários. Missionários os mais variados, de mídias os mais variados. Missionários no campo da ciência, da filosofia, missionários no campo da religião. Nós temos, inclusive, aquelas que são missionários, mas missionários que são os apóstolos que vêm aqui. Às vezes a reencarnação de um Pedro, de um João Evangelista, né, como foi o caso com Francisco de Assis, como foi o caso com Pedro Paulo, né, a reencarnação de um Tiago, no caso de um Barros. Então, né, estamos diante daquelas outras especiais. Né, nós temos, então, as encarnações, não só isso, as encarnações também, que são aquelas temporárias, que acontecem por alguns minutos, ou algumas horas, ou alguns anos na Terra, e são encarnações fluídicas. As materializações que acontecem em reuniões mediúnicas. Nós temos também aquelas encarnações espirituais que são feitas em mundos fluídicos. Não importa. João está na sua elevação espiritual.
Não vamos esquecer que ele era o maior dos nascidos de mulher. Ele ainda era um ser que reencarnava, mas era um mestre, tanto que aqui o capítulo vai dizer assim, olhem bem, e o Evangelho não vai negar. Se aproximaram de João e perguntaram, mestre, ele foi chamado de mestre, e a palavra para mestre, eu tive cuidado de olhar no original, é rabi, a mesma usada para Jesus, rabi. Então nós estamos diante de alguém que realmente, como disse Jesus, é grande. O próprio mestre vai dizer, quem vocês pensam que foram ver no deserto da vida? Uma cana oscilando no vento? Bate o vento, vai para lá, para cá, para frente, para trás, para o lado? Não, alguém que é firme. Ele é o próprio Elias que voltou. Olha como diz Jesus. Né? Então nós estamos diante de alguém que tem estrutura para isso, que não só Elias, mas que era também Moisés. Então tinha um conhecimento pleno da lei. E que já ali no texto aí vai se identificar como o amigo principal de Jesus. Olha bem. Amigo principal de Jesus. Numa imagem que nós vamos ver aqui no caso da festa de casamento. Né? O noivo participava da festa, né? E era o amigo principal que cuidava da festa e fazia os preparativos. Não é o noivo que vai fazer isso. Cuida disso o amigo principal. No caso ali ele diz, o João, eu sou o amigo principal. Tá certo? Por enquanto o noivo vai cuidar da esposa. Ele não se coloca como esposa, e sim como o amigo principal do homem. Depois nós vamos ver isso em detalhe, o que significa cada uma dessas coisas. Por hora, basta nós entendermos essa colocação desta amizade dele com Cristo. Dada a sua evolução, ele nas muitas fontes, quer dizer, nas muitas encarnações que ele planejava, se nós imaginarmos cada encarnação como uma fonte, como um tipo de mergulho, de uma forma completa, vários tipos, ele cuida de todas elas, administrava todas elas. Tá certo? Tudo isso para ser feito com muita vigilância, com muita atenção, porque ele estava na Samaria. Olha, aqui usado para Jesus, ele demorava no sentido de fazer a coisa com cuidado. João estava num local chamado Samaria, que quer dizer vigilância. Olha lá o vigilante Paulo, que nós acabamos de dar, vigilância, com muito cuidado, sabe? Vigiando para não ter uma falha. E matematicamente não tem uma falha. Encarnação de ninguém. Uma outra frase para mostrar que não tem falha é isso, que ninguém está recebendo nada de pesado além daquilo que pode carregar. Deus é um Deus de misericórdia que não dá fardo pesado além das forças de ninguém. João então cuidava disso, desta encarnação e dessas encarnações, Jesus também, visando o quê? A metanoia, a mudança de atitude mental. Tá certo? Para que você reencarna? Para mudar a mente. Por isso que você esquece quem é você. Na mente que eu tenho, eu não vou com a cara dela. Não aguento ela. Mudar isso a gente sabe quanto é difícil. Aí eu perdoo ela, ela começa a fazer parte do meu grupo, mas eu nunca deixo a carteira perto dela. Tá certo? Eu nunca vou dormir e deixo a porta do quarto aberta, ela pode me dar uma pancada na minha cabeça. Entenderam? Há sempre um ar de desconfiança. Não dá para engolir. Esse negócio de... Quando há esse tipo de ódio, nós estamos vendo aí que quem tem esse tipo de ódio é um ser o quê? Atrasado. Ser atrasado fica nessa situação de desconfiança. Aliás, uma desconfiança até em defesa da sua vida. Isso ele aprendeu em milhares de anos fazendo a sua evolução. É a luta pela sobrevivência. Vence o mais esperto, o mais inteligente. E se ele vacilar com o inimigo, que às vezes pode se apresentar como bonzinho, ele dança. Então, até pelo seu aprendizado, ele não pode dar mole. Então, como que a vida resolve isso? Fazendo um esquecimento. Reencarnação. A reencarnação passa a ser um grande instrumento de metanoia, para favorecer a metanoia, a mudança de atitude mental.
aí ela me pega no colo, é a minha avózinha, que vai brincar comigo, que vai me dar comidinha, tá certo? É difícil não engolir como vó. Tem casos mais complicados, tem vó que não engole, mas é mais complicado. Aí a vida vai apertar os parafusos em outras possibilidades. Aí é quando o neto e a avó vem na cadeira de roda, o netinho fica brincando em volta. Ela quer dar uma pancada nele, não pode. Ela está ali na cadeira parada, aí o netinho vai e faz um tapete na volta dela. Aí o que está acontecendo aí? Tem que engolir. Aí vai acostumando, pronto. A vida vai fazendo o quê? A sua purificação. Aí o que acontece? E aí é 10 isso. Um judeu, os textos colocam os judeus no plural. Não. Um judeu. As melhores traduções, inclusive católicas, já colocam um judeu. Por quê? Porque dentro do judaísmo se acredita na encarnação. Não só muitos dos profetas falam sobre esse assunto, mas em vários textos dos fariseus, na Torá, no Talmud, e são favoráveis à reencarnação. Sem lá tantos conhecimentos e esclarecimentos, evidentemente tudo reservado aos tempos, mas era um movimento reencarnacionista. Agora, o que acontece então, e isso é importante, é que então um judeu, não compreendendo assim, por exemplo, os saduceus tinham ideias completamente diferentes dos fariseus. Os fariseus aceitavam a ressurreição e os profetas. Os saduceus só aceitavam Moisés, não aceitavam os profetas e não aceitavam a ressurreição. Então havia divisão entre eles. Isso significa então que um judeu veio desafiar os discípulos de João. E um judeu ficou discutindo com os discípulos de João em torno do tema da purificação. Ou melhor, do mergulho ou da reencarnação. Ora, essas discussões acontecem até hoje. Até hoje, né? Se nós juntarmos pessoas de opiniões religiosas diferentes, vamos ter discussão. Ah, porque a reencarnação é assim, muitos aceitam a reencarnação. Mas até que ponto aceitam? E de que forma aceitam? Por exemplo, tem alguns indianos que aceitam a reencarnação, alguns hindus que aceitam a reencarnação, mas acham que você não deve fazer caridade com o cara que sofre. Porque ele está pagando o que ele merece. Ora, não é assim. Ele está pagando realmente o que ele merece, mas eu tenho que aprender a caridade e ajudá-lo. E tem que aprender a misericórdia. Tá certo? Porque essa é a manifestação primeira do amor. Então, repare que sobre esse tema há milhões de opiniões. Nem sempre aquele que aceita a reencarnação pensa da mesma forma. Tem gente que vem com coisas embrulhadas. Por exemplo, no outro dia o professor, eu estava lendo um texto lá do professor Alberto Rosa, que ele estava dizendo assim, não dá para acreditar naqueles que acreditam que, passando por 800 reencarnações, você está salvo. Olha, esses 800 reencarnações, não sei se são 800, se são 10, se são 1 milhão, se são 10 milhões, são quantas forem necessárias para você evoluir. O problema não está na quantidade do muito reencarnar, e sim do aproveitar bem a reencarnação. Essa é a diferença. Então, repare que com relação a esse tema há muita discussão. E eles vieram discutir com os apóstolos de João. E aí discussão para cá, discussão como é que é, se a purificação é feita desse jeito, se precisa mesmo a reencarnação. Vamos supor, vamos dar um exemplo do que corria dentro do cristianismo no ano de 200 mais ou menos, depois de Cristo. Apareceu um grande homem da igreja, que é Clemente de Alexandria, que no início era santo, depois a igreja tirou ele de santo. É meio complicado também, né? Antes ele era São Clemente, depois ficou só Clemente. Aí o que acontece é que Clemente, ele acreditava o seguinte, que o sujeito, ele desencarnava, e aí o que ele fazia? Ele reencarnava em outro ambiente, só que agora espiritual, não mais aqui na Terra. E depois ele ia reencarnar em outro, e assim ele ia tendo encarnações cada vez mais espirituais. Então ele achava que aqui a gente só tinha uma. Então ele aceitava a reencarnação, mas é dessa forma, de forma diferente,
até bastante insustentável. Se você vai analisar e questionar isso, o Clemente cai por terra, com todo respeito a Clemente. Só que teve uma coisa maravilhosa na vida dele, e que merece o nosso aplauso. Ele tirou, graças a Deus, da sua vida o título de santo. Isso é uma bênção, né? Tem essa praga no caminho que a igreja inventou. Então, e não foi ele consultado para isso, uma coisa que ele não era verdadeiramente. Mas fazendo isso, repare que essa ideia dele é insustentável. Ela cai por terra em si mesmo. E assim há muitas discussões com relação à reencarnação. Por exemplo, até onde que você reencarna, e alguns acham que você não deve esquecer aquilo que você reencarnou, aquilo que você tinha na outra vida. Né? Um ponto com relação à reencarnação, em que a reencarnação é obrigatória para todo mundo, ou só para aqueles que caíram. Né? Então há uma porção de opiniões diferentes com relação a isso. Evidentemente, que ter um conjunto como apresenta o Evangelho e como a gente trabalha, é uma ideia em que ela vai cada vez ficando mais sustentável. Por quê? Diz Pietro Baldi. É um sistema tal em que ainda não teve pergunta que fizesse uma contradição. Ele não está dizendo que esse sistema um dia não vai ter uma pergunta que o contradiga. Olha bem, a humanidade está tão atrasada que ainda não chegou na condição psicológica de fazer pergunta para encontrar erro na obra do Baldi. Quando nós conseguirmos, é porque nós já vamos estar num nível tal de compreensão que outros mentores vão ter que vir para dar prosseguimento a ela. Aí a humanidade, a vida sempre sai na frente, entendeu? É assim. Na hora que a humanidade questionou Moisés, Cristo já estava lá. Moisés disse, eu porém vos digo. Não dá tempo. Tá certo? A vida vem sempre na frente. Por isso que nós falamos que o Evangelho é caminho de vinda. Nós estamos indo, o Evangelho está vindo. Ele é sempre novo. Por enquanto eu não viveu o Evangelho todo, ele é resposta plena para mim. Assim, João então fazia esses mergulhos e eles lá começaram a discutir. Aparece sempre um, né? Teórico, para dizer, vale a pena ou não? É feito assim dessa forma? Vamos interpretar. Vocês estão fazendo a nível de um ritual ou a nível mesmo de reencarnação? Isso é a nível de reencarnação, em que sentido? Observe bem, se é para fazer uma limpeza, por que não fazer nas crianças? Fazendo nas crianças, mas se a pessoa, se o espírito nasce naquele momento, ou ele já é uma reencarnação? Se ele nasceu naquele momento, o pecado é do Adão e Eva. Se é a reencarnação, ele nasceu naquele momento, o erro dele é de vidas passadas. Então essas discussões é que passaram na vida, na cabeça desses homens. Eles foram procurar João. E eles foram procurar João e começaram assim, Rabi, mestre. Eles eram discípulos de João. Nós queremos discutir esse tema aqui da purificação, da reencarnação. Isso que nós estamos fazendo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Lembra, sabe aquele que você elogiou lá no Jordão, a lei Jordão? Vou te lembrar lá, sabe? Aquele que você disse que eis ali o Cordeiro de Deus e disse que era o Cristo. Você não sabe o que está acontecendo com eles, com esse cara. Ele está perto daqui da gente, com os discípulos, agora ele tem discípulos, e ele está batizando igual a gente. Ele está batizando também igual a gente. Mas olha, isso aqui que é o mais importante. Mestre, esse que estava contigo ali em Jordão, ele que desse testemunho, ele que também batiza, e olha mais, e todos vão a ele. Aí é que eles não engoliram. Vou repetir para vocês, para ver se vocês captam o que estava acontecendo. Eles discutiram lá com o judeu uma porção de coisas sobre a reencarnação. Não entenderam. Aí, depois de tanta discussão, o judeu fez uma coisa maravilhosa, destruiu os caras. Disse assim, vocês ficam aí fazendo batismo, mas vou dizer, tem um outro lá que está batizando também.
Ele disse, o quê? Tem. Porque vocês fazem também. Estou fazendo isso que vocês fazem. Não tem vantagem que vocês estão fazendo, não. Tem um outro aí que está fazendo também. Aí fala, quem é? Jesus. Mas João falou dele, falou que ele era o Cristo, que ele era um cara bacana. Poxa, ele está fazendo igual a gente. Hoje tinha que fazer uma coisa excepcional para fazer igual a gente. E mais ainda, tirando os nossos daqui. Essa turma não vem mais para a gente, vai para ele. Aí eles foram falar para João. João, mestre, primeiro dá uma boa dosada de elogio no sujeito, que foi a página que a Solange leu no início, né? Sobre o elogio. Aí já chamam ele com o mesmo título que chama Jesus, Rabi. Apesar de que essa palavra era normal que todo o mestre mesmo, todo o orientador recebia na Judéia. Mas é interessante que, no caso de João, que já dizia que era inferior a Jesus, tá certo? Ele ganha o mesmo título do seu grupo. E ele chega e diz, mestre, olha bem, aquele cara que você disse que era o maior e tal, que você estava contigo lá no Jordão, ele está batizando aqui perto. Quer dizer, se não fosse lá longe, está certo, mas aqui perto, ele está mexendo com o nosso público-alvo. Nosso target, hoje falarem assim, o nosso target, o nosso público-alvo. Está na nossa faixa de atuação. E mais ainda, então está fazendo isso, e aí que incomoda. E eles tentaram ver se mexiam com João com relação a isso. E todos estão indo a ele. Um exemplo é até do nosso próprio grupo, lembram? De João, o evangelista e André, quando tu diz eis ali, eles foram embora e agora estão lá batizando com eles, já não estão mais aqui no nosso grupo. E aquela turma que podia vir até aqui para ser batizada com a gente, está indo ficar com ele. Ora, o que nós estamos aqui diante de uma crise de ciúme que vai precisar de muita purificação. Vai precisar de muita purificação. Agora, repare que essa crise de ciúmes aconteceu com quem? No grupo de quem? De João o Batista, do maior dos nascidos de mulher. Mas vamos pensar agora em um que era mais do que nascido de mulher. Nem era nem nascido de mulher, era filho do homem. Depois nós vamos explicar isso com detalhes para vocês. Que era o caso de Jesus. Também houve ciumeira entre eles? Sim. A própria Salomé veio perguntar se Jesus não poderia colocar os filhos dela, João e Tiago, numa posição de destaque no reino. E lá na chamada Quinta-feira Santa, todos eles discutiam quem era o maior deles. Essa crise de ciumeira é em tudo que é lado. No centro espírita, logo aparece um médium, já há uma ciumeira tremenda. Porque o outro já começa a achar que tem que ter. Também logo arruma um médium dele também. Mais ainda, se aqui faz sucesso a reunião de terça-feira, de quinta morre de ciúmes. Tá certo? O que lá tem? Aí começa aquele negócio. Mas tanto é a regeneração. Isso tudo é fruto da vaidade. Tudo vai fruto da vaidade. Assim acontece também na mesma reunião mediúnica que você frequenta. Um recebe um mentor, o outro não recebe, pronto. Você logo quer saber por que aquele cara recebe um mentor, não você. Se ele é um médium melhor que você. E na outra vez você já vem ouvindo na hora do teu mentor. Tu logo vai arrumar um nome para botar na comunicação para poder aparecer. Assim é o homem. Olha, para onde vai a humanidade, vai essa danada do ciúme. Isso é a raiz da queda. Mostra bem isso que disse Jesus. Veja bem, uma das explicações por que ele não pode vir de baixo, e tudo ter começado embaixo, porque senão todos esses males seriam responsabilidades divinas. Jesus mostra muito bem, houve um orgulho, houve uma queda. E só pode subir aquele que desceu. E aí caiu. Aí então nós vamos começar lá de baixo com os vícios do orgulho, tudo do próprio orgulho, inveja, inclusive o próprio ateísmo. E ele agora que vai subindo. E quanto mais ele vai subindo, menos vaidade, menos orgulho, menos egoísmo vai tendo na vida dele. Quanto mais atrasado, mais essa palhada toda de erros.
embaixo, nessa escada evolutiva. Então, o que nós vemos? O movimento pode estar indo bem. O movimento pode estar indo bem. Em todos eles acontece isso. Não tem nenhum grupo religioso na história que não tenha acontecido isso. Vamos botar Dr. Bezerra de Menezes na jogada, pronto. O grupo dele parou durante algum tempo de funcionar por causa de desarmonia entre o grupo e médium. Outros não queriam comparecer, etc, etc. Para o grupo Ismael. Então, é o ser humano. O ser humano é assim, é complicado. É fácil, é só vocês pegarem o livro das Comunicações do Saião, de 1892, o livro que conta a história da origem desse grupo, nós temos lá em casa, que mostra esse problema grave com o grupo do Dr. Bezerra. Mas nem precisa ser como o grupo de Jesus aconteceu, no do João Batista, tá certo? Aconteceu no de Buda, aconteceu de todos os outros. Não tem um centro espírita que está em harmonia. Tudo assim com um probleminha, para lá, para cá, e a gente vai levando, tá certo? Vamos tocando, e tudo é muito trabalho, muito amor, muito perdão, renúncia, saber conviver com os problemas e tocando. E aí nós vemos isso. E por qualquer motivo, basta um de fora chegar, o cara era judeu, e aí chama logo um grupo e pergunta assim, diferente, né? O método que vocês fazem aqui de purificação é diferente. Além do mais, olha, nós judeus fazemos assim. Vocês fazem desse jeito. Há um outro aí, se o sujeito não é mordido e explica o método, aí você acaba com ele dizendo, mas tem um outro fazendo igual a vocês. E aí, como é que é? Não é só vocês o dono da verdade, não? Pode um outro também fazer isso? E aí cai naquela ideia de quem é o dono da verdade. Se existe alguma religião que é a dona da verdade. Então o texto está combatendo logo isso, logo de cara. Que mostra que tem que reencarnar muito, mas muito, para aprender esse problema, né? Que é o problema da divisão religiosa. Qual é a religião que é melhor do que a outra, gente? Não existe isso. Católico, protestante, budista, espírita, tudo é a mesma coisa, não tem diferença. Muçulmano, budista, taoísta, sintoísta, você é ligado ao xamanismo, é ligado aos negros da África, a religiões afro-brasileiras, você é da Umbanda, é do Candomblé, é da onde você quiser. Agora, não existe qual é melhor. Todas são importantes, todas têm revelação. E todas são profundas. Se você, na sua religião, levar ela a sério e estudar. Leva ela a sério e estuda. Não é isso? E assim todas. Você vê a grandeza que tem o Candomblé. Uma alma de bem, como foi mãe menininha do Cantuário, que espalhou bênçãos, espalhou simpatia, espalhou amor, carinho para todos, fraternidade para todos, uma mensagem de paz e de imortalidade para todos. Recebia a todos com o coração aberto, com amor, sem fazer uma distinção, sem desrespeitar nenhum credo, nenhuma religião. Então não existe isso. É isso que o João logo vai combater. E ele vai mostrar que tudo passa pela autorização do alto. Se o alto te autorizou, a sua missão, a sua tarefa, o seu exercício é sagrado. E aí ele deixa bem claro que em qualquer atividade, para saber se uma atividade é boa ou não, tem esse selo, esta marca do alto. Se é autorizado pelo alto, aquela tarefa está correta. Então, se existe na forma de Umbanda, na forma de Candomblé, na forma de taoísmo, budismo, shintoísmo, muçulmano, judeu, católico, protestante, da igreja tal, metodista, luterana, é autorizada pelo alto. Se é autorizada pelo alto, tem um ensinamento correto para dar para um determinado grupo, tem uma bênção a realizar na Terra. Mas sobre essa autorização e esse trabalho em detalhes que João vai nos apresentar, vocês vão ver como a reencarnação vai funcionar, como é que funciona no espírito comum,
como que funciona um espírito que é reencarnado, que é daqui da Terra, como que funciona um espírito superior da grandeza de Jesus. Nós vamos ver em claros exemplos dados por João Batista, um ensinamento maravilhoso, como processa as reencarnações em níveis os mais diferentes. No nível terráqueo, no nível superior como a dele, João, e no nível divino como a do Cristo. Ele vai dar os 3 exemplos. É a próxima palestra, a qual nós vamos desenvolver. Tá bem? Muita paz.